Depois de mais de 30 anos, Pete Maverick Mitchell é convocado de volta a Top Gun. Dessa vez como professor de uma equipe de elite de pilotos da Marinha Americana que foi escalada para uma missão bem complicada. É assim que se inicia Top Gun Maverick, o filme comentado de hoje do Cinéfilo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinéfilo. Top Gun Maverick é um filme de 2022, sequência de Top Gun Ases Indomáveis, filme clássico dos anos 80, sobre o qual a gente já fez vídeo aqui no canal. Essa sequência foi dirigida pelo Joseph Kosinski e filmada em grande parte com câmeras IMAX de alta resolução, principalmente nas cenas de aviação, e nesse sentido ele causa grande impacto. Eu acredito que ele já marcou como um dos filmes do ano, porque já faz bem uns 20 anos que não tinha um grande filme de ação, um blockbuster, com cenas desse calibre, cenas reais, sem grandes intervenções computadorizadas, como a gente tem aqui em Top Gun Maverick. Talvez o último grande filme de ação que tem cenas de aviação assim tão especiais seja Por Trás das Linhas Inimigas, de 2001. Nesse sentido, esse filme pode marcar tanto as pessoas nostálgicas pelo filme original e pelos grandes filmes de ação dos anos 80, como uma nova geração que tem poucas referências de filmes desse calibre. Em Top Gun Maverick, Pete Maverick Mitchell agora é capitão de mar e guerra. Ele atua como piloto de testes da Marinha, ainda com aquele jeito desafiador de limites e regras. Até que, a pedido de Almirante Kosinski, ou Iceman, ele é convocado de volta a Top Gun para treinar uma equipe de elite de pilotos que precisa fazer uma missão bem difícil. Aqui ele deve ensinar esses pilotos técnicas que façam eles conseguirem cumprir essa missão e provar que o fator humano ainda é muito importante frente à tecnologia. Então, sem mais enrolação, vamos para o que eu considero realmente o melhor do filme, que são as cenas de aviação, E que estava gerando mais expectativa no público. E não tinha como fazer uma sequência de Top Gun sem cenas de aviação reais, gente? E olha, aqui elas são realmente impressionantes. As cenas de aviação aqui, elas são bem focadas na ação. Não que no filme anterior não fossem, mas aqui elas têm uns elementos maiores de tensão e urgência, até pelo pouco tempo que há para cumprir essa missão. E a missão é bem importante aqui nesse filme, Ela é descrita várias vezes para a gente realmente entender o que deve ser feito e a dificuldade disso. E nesse sentido, sentiu uma influência da carreira do Tom Cruise, pitadas de Missão Impossível aqui, junto com essas cenas de aviação. Para dar esse tom de ação, tem muitas cenas que tem bastantes cortes para realmente gerar essa sensação de velocidade, de adrenalina. Porém, o filme também não deixa de ter uns planos um pouco mais longos para ter aquelas cenas de fotografia muito bonita envolvendo os jatos e as paisagens ao redor. Também as cenas de aviação que remetem ao primeiro filme, as cenas de combate entre caças, dogfight, que particularmente são as minhas preferidas. E gente, em qual outro filme você vai ter a oportunidade de ver um F-14 Tomcat em combate contra um Su-57 da Sukhoi? Realmente é coisa rara, apesar do F-14, que foi a estrela do primeiro filme, ter dado lugar aqui aos F-18. A produção do filme novamente teve apoio da Marinha Americana, tanto nas locações como nos voos, nos pilotos dos voos para fazer esse filme. E os atores passaram por 3 meses de treinamento intenso sobre aviação, teórico e prático, gente. Vocês têm que achar os vídeos aqui no YouTube com cenas desses treinamentos, é realmente impressionante. E quem coordenou tudo isso aí foi o próprio Tom Cruise. Inclusive, os atores e os pilotos dos jatos tiveram que aprender técnicas de direção e fotografia de cinema, porque lá em cima, quem ia controlar, quem ia se dirigir, eram eles mesmos. E é claro que o Tom Cruise pilotou seu próprio jato, gente? E com certeza, esse fato dele ser um desses atores raiz que fazem esse monte de feitos mirabolantes sozinhos,
chama atenção também aqui para o filme. E alguns temas que envolvem essa cena são bem interessantes, como a questão do embate entre o instinto e o raciocínio, que já estava presente lá no primeiro filme, e a premissa do humano versus o tecnológico, né? Que é bem interessante, bem atual. Essa questão da possibilidade da extinção do piloto de caça frente à ascensão de drones e alta tecnologia na aviação. E eu até acho que o filme poderia ter dado um pouco mais de destaque a esse tema durante a narrativa, mas ele preferiu também focar em alguns dramas, principalmente relacionados à relação do Maverick com o Rooster, interpretado pelo Miles Teller, que é o filho do Goose, o antigo parceiro do Maverick que falece no primeiro filme, e também no pesar que o Maverick sente ainda pela partida do seu amigo, né? Então o filme aqui ele tem uma pegada de drama, ele é um pouco menos fresh do que o longa de 86. Mas não é essa a única referência ao primeiro longa, né? Tem várias referências também para dar uma sequência narrativa, como para fazer homenagem, como na fotografia, meio amarelada, laranjada, assim, cenas externas, remetendo ao sol mesmo, como na bela cena dele andando de moto do lado da pista dos aviões ali, com o jato ao fundo, que é bem linda, e nas cenas de esporte coletivo. A trilha sonora também, no geral, ela tem um bom pezinho ali nos anos 80, tem alguma das músicas do filme original também, e na forma como o inimigo é retratado, né? É aquela questão, não é dito qual é o país ou qual é a organização que ele faz parte. Só dizem que eles estão enriquecendo urânio para usar contra os Estados Unidos, que são um país pária, mas sem dar muitos nomes. É aquela questão da gente realmente nem ver o rosto deles. Porém, hoje em dia, apenas o Irã usa F-14 em seu arsenal e só a Rússia os Su-57. Então, fica aí a dica. E para mim essas referências, elas só acabam passando um pouco do ponto pela quantidade, em que acaba passando de ser uma homenagem para ter alguns momentinhos ali de um fanservice. Como, por exemplo, na relação entre o Rooster e o Hangman, interpretado pelo Glenn Powell, que é obviamente uma alusão entre a relação do Maverick e do Iceman no filme de 86. E outros pontos que me impactaram positivamente no filme foram alguns momentos de comédia que eles colocaram aqui que ficaram bem engraçados e a cena com o Val Kilmer, que tá bem emocionante, principalmente levando em conta os problemas de saúde reais do ator. Então sim, as cenas de ação são incríveis, são muito impactantes, o filme tem recebido muita aclamação, mas eu não posso deixar de dizer algumas ressalvas que eu tive em relação ao roteiro. Principalmente em algumas cenas envolvendo a relação do Maverick e do Rooster, em como o drama é colocado aqui. Por exemplo, na cena em que o Rooster tá tocando Great Balls of Fire num bar, que é uma referência explícita à cena do primeiro filme em que o pai dele faz isso, as memórias do Maverick são invocadas se mostrando as cenas do primeiro filme. Então as cenas são mostradas aqui, bem explícitas, sabe? Assim como cenas envolvendo o acidente do Goose e tal. Então acaba ficando bem expositiva a mensagem, sabe? Provavelmente eles puseram essas cenas aqui para apresentá-las para um público que não assistiu ao primeiro filme. Mas acredito que se elas fossem referenciadas de uma outra forma, talvez em alguma fala de um personagem, como tem outras cenas que são feitas, ficaria melhor construído. Até porque, como eu já disse, esse filme já tem várias referências estilísticas e narrativas ao primeiro filme. E algumas repetições dentro do próprio filme, da estrutura ali, também me incomodaram um pouco, como uma sensação de que eles querem deixar muito claro que o espectador está entendendo a mensagem que eles estão passando. Como na repetidas vezes que a foto do Iceman com o Maverick, aquela cena que eles estão dando a mão ali de amizade, aparece no filme.
muitas vezes, sabe? Como se o filme realmente quisesse ter certeza que a gente está entendendo a importância dessa amizade e a relação que ele está querendo fazer com Rooster e Hangman. E finalmente tem a questão da Penny, o par romântico do Maverick, interpretado aqui pela Jennifer Connelly, que é só o par romântico do Maverick. Quando eu falei do filme de 86, eu comentei um pouco sobre as personagens femininas ali, né? E como a Charlie realmente era ali só um par romântico. Porém, também comentei que a Charlie ainda tinha alguma relevância ali no Top Gun, por causa da profissão dela, né? Ela era uma professora importante ali na academia, mas isso não acontece aqui com a Penny. E é engraçado como a personagem, ela tem algumas referências a Charlie, mesmo não sendo a mesma personagem. Ela tem um Porsche Carrera cinza antigo, assim, que é muito parecido com o carro que a Charlie tinha, sabe? Mas, apesar disso, o filme traz uma mulher piloto, a Fênix, interpretada pela Mônica Barbaro, que tem um destaque grande nas cenas de aviação. Bom, então resumindo, o melhor de Top Gun Maverick são suas cenas de aviação, que são impressionantes e ousadas por serem filmadas nesse nível de dificuldade. São os seus toques de comédia e as referências sutis que ele faz ao longo de 1986. Eu acredito que esse filme vai realmente agradar a muita gente, tanto pela nostalgia quanto pela novidade de ver cenas desse calibre reais sendo feitas aqui no cinema. E olha que esse filme já está causando impactos na vida real também. A Força Aérea Brasileira acabou de lançar um vídeo baseado em Top Gun para incentivar o alistamento na carreira militar. Será que Top Gun Maverick também vai aumentar o ingresso nas carreiras militares como o filme de 86? Bem, isso só o tempo vai dizer. Mas que Top Gun Maverick já está causando um impacto no cinema, isso a gente pode afirmar. Então, pelo grande impacto dessas cenas numa tela grande, realmente incentivo vocês a irem assistir nos cinemas, mas se vocês não puderem por algum motivo, Top Gun Maverick vai estar disponível a partir de julho no streaming do Paramount Plus. Então é isso, gente. Já assistiram Top Gun Maverick? Comentem aqui o que vocês acharam do filme, se vocês ficaram impressionados realmente com essas cenas de aviação tão aguardadas. Comentem aqui o que acharam do vídeo, deem um like e logo a gente volta com outros vídeos. Até a próxima!